Meus amigos, boa noite a todos. Continuamos aqui no nosso estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso comentário é em torno do livre-arbítrio. Que possamos todos ter uma noite aí de reflexões importantes e vamos aguardando a chegada dos nossos irmãos. Dando início ao nosso estudo, nós pedimos ao querido Túlio para que faça a prece de abertura. Vamos então acerenando os nossos corações, o nosso pensamento, para que possamos elevar o nosso padrão vibratório para assimilar as lições que virão trazidas para nós do mais alto. E ao mesmo tempo, amigos, pedir a Jesus, nosso Mestre Divino, que nos ampare, que nos auxilie, que apoie esta reunião, como sempre tem feito, através dos amigos bondosos e queridos do mundo espiritual que aqui nos assistem. E pedimos igualmente, Senhor, que transmita a todos aqui presentes as suas bênçãos de paz. Nos lembramos das suas últimas palavras ainda quando havia deixado o sepulcro, quando nos disse através dos seus discípulos: deixo-vos a minha paz. Essa paz que tanto almejamos, Senhor, nos nossos corações, que tanto buscamos, permita que ela possa permear essa reunião e balsamizar os corações aqui presentes com as tuas vibrações de amor e de paz. Que assim seja. Hoje nós vamos então estudar o tema livre-arbítrio e como base para nossa reflexão, os nossos comentários, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, item 8. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele, Deus, que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve ser o homem conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com alegria que a gente se reúne mais uma vez
sob as vibrações da nossa querida Casa Transitória, do nosso Centro Espírita Melo Moraes, para comentar as lições do Evangelho. E hoje a proposta que nos é trazida é falar sobre o livre-arbítrio. Esse conceito da doutrina espírita que faz dela tão especial porque coloca sobre nós, ao mesmo tempo, uma grande liberdade e uma grande responsabilidade. Dito de uma forma muito simplificada, muito simplificada, a gente pode entender que na nossa jornada espiritual, desde o momento em que nosso espírito é criado e começa a sua jornada até alcançarmos a nossa perfeição, a nossa plenitude, existem duas coisas sobre as quais a gente não tem nenhuma escolha. A primeira delas é que fomos criados. Deus nos criou e a forma como Ele nos cria é a forma como Ele cria a todas as pessoas, igualmente a todos, simples e ignorantes, como está escrito no Livro dos Espíritos, pelos espíritos superiores. O nosso ponto de partida é absolutamente igual para todos, simples e ignorantes. E a outra coisa sobre a qual nós também não temos escolha é o nosso ponto de chegada. Nós seremos extremamente felizes. Seremos extremamente felizes, realizados, nós conseguiremos sentir, os melhores sentimentos, vibrar no amor, entrar em profunda comunhão com a lei divina. Esse é o destino de todos nós e não tem um espírito sequer nessa história do universo que tenha se perdido desse caminho, que tenha chegado a um destino diferente. Os que ainda não estão lá, os que se desviaram, estão nessa condição temporariamente, mas vão chegar. É o destino de todos nós. Então nós temos definido o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Todo esse meio do caminho é feito em maior ou menor grau das nossas escolhas. Por isso o livre-arbítrio é uma questão fundamental que a gente compreenda. E para isso Emmanuel traz uma lição que ele chama de 3 escolhas. E ele conta que havia um discípulo e um orientador. E o discípulo perguntou para o seu orientador se existia alguma lei que englobava, que sintetizava toda a lei divina. E a resposta do orientador foi: a lei do bem. E então o orientador explicou para o discípulo que diante dessa lei do bem existem 3 escolhas que podem ser feitas. Isso é Emmanuel que nos diz. A primeira delas é seguir a lei divina. E aqueles que optam por seguir essa lei do bem, qual é o destino? Qual é o resultado? Eles se encaminham para as esferas superiores, se encaminham para a espiritualidade superior. A segunda escolha é a de parar para descansar, no sentido estacionar no bem, deixar de fazer as coisas que nos ligam ao bem, que nos fazem seguir por esse caminho. O resultado dessa escolha é como o de um veículo, de um automóvel que fica muito tempo parado, muito tempo sem ser ligado, com a falta de manutenção, com a falta de uso, as coisas vão parando de funcionar. Então, quanto mais tempo a gente passa estacionado, parado, espiritualmente falando, que a gente cessa os nossos esforços na caminhada do progresso, mais difícil é fazer a retomada. A gente cria uma série de hábitos, de acomodações, de vícios que depois vai nos custar um bom esforço para sair dessa inércia. E a terceira escolha que o orientador diz é a de se afastar da lei do bem. Essa é a escolha mais complicada, porque quando a gente se afasta da lei do bem e envereda por comportamentos que são contrários a essa lei, a gente assume compromissos com o mecanismo de causa e efeito. Porque não há nada que se faça nesse universo que não tenha a sua consequência. E tudo que se faz contrariamente ao bem tem consequências que são desagradáveis, que são desastrosas e que às vezes custam séculos de experiência em reparação. Às vezes, não só uma vida, não só 2 vidas, mas algumas em grande esforço, em grande sacrifício para reparar
os equívocos que a gente cometeu nesse caminho de afastamento do bem. Dito isso, quando a gente fala em afastamento do bem, é muito importante lembrar de um outro princípio da doutrina espírita, que é o de que nenhum espírito retrograda. O que isso quer dizer? Perde evolução. Ninguém perde evolução, ninguém se torna pior do que foi. Quando a gente observa uma pessoa, um espírito, enveredando por um caminho de erros, de enganos, que ele não estava antes, a gente pode ter a sensação, a impressão de que, bom, será que esse espírito está perdendo evolução? Será que ele está se tornando pior do que era? Na verdade, o que a gente está vendo é alguém, um espírito, que na verdade nunca compreendeu verdadeiramente o bem. O que acontece muitas vezes é que a gente está numa situação em que a gente não é experimentado, em que a gente não é tentado, a gente não passa por nenhum estímulo que desperte tendências inferiores, então a gente está ali, né, acomodado naquela situação. Aparentemente tudo bem. Porém, bastam às vezes uma experiência, basta algo que desperta em nós certos instintos que ainda estavam adormecidos, e aí a gente revela características que na verdade a gente sempre teve, que não foram criadas ali, né? E isso é algo que nos faz também ter que ter muito cuidado com os nossos julgamentos, sobretudo quando a gente se veja numa situação em que a gente se sinta superior moralmente a algum irmão, alguma irmã nossa que tenha cometido um engano, que porventura a gente não tenha cometido. Por quê? Aquela pessoa que pode ter caído, que pode ter entrado em desequilíbrio, ela fez isso na situação em que ela estava. E nós, se estivéssemos naquela situação, como teria sido? Na nossa situação é provável que eu não me comportaria dessa forma. Não, porque a gente não estava submetido aos mesmos desafios, às mesmas tentações. Então, cada um de nós precisa ter muita vigilância no seu caminho, porque situações novas nos aparecem, nos defrontam, e às vezes a gente descobre características que a gente não sabia que tinha. Mas isso também é parte da misericórdia divina, que vai aos poucos nos oferecendo situações, porque se viesse tudo de uma vez a gente não daria conta, né? A gente precisa prestar atenção em uma coisa de cada vez, vencer um desafio por vez. Então, às vezes, é como se uma porta se abrisse, uma janela se abrisse, uma gaveta, e aí despertam fraquezas, imperfeições, falhas nossas que precisam ser corrigidas, que até então a gente não tinha tido notícia delas, né? Mas por que então Deus permite o erro? É uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Não poderia Deus ter criado todos nós já sabidos, aperfeiçoados, para que a gente não caísse nesse tipo de erro, né? E aí eu me lembro que na pedagogia, né, falando ali da psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, tem um autor que é bastante importante, que é o Piaget, que ele diz o seguinte: a criança, usando agora a criança como uma analogia, a criança teria 3 fases no seu desenvolvimento moral. A primeira fase é quando a criança é incapaz de reconhecer normas. Essa é a fase que Piaget chamou de anomia. Não há normas. A segunda fase é uma em que a criança ela só reconhece e obedece a normas que são dadas a ela por outras pessoas. E a terceira fase é aquela em que a criança é capaz de reconhecer a importância de uma norma e a razão de uma norma existir e segue essa norma por si própria, mesmo que nenhuma outra pessoa esteja lá para dizer o que ela tem que fazer ou não. Esse seria o terceiro estágio, o estágio da autonomia moral. E se a gente pensar nisso como uma analogia para a nossa situação espiritual, o objetivo é que nós nos tornemos autônomos pela nossa própria escolha, pela nossa própria vontade. Porque enquanto a gente precisa
enquanto a gente não é capaz de fazer a escolha do bem por nós mesmos, a gente está sempre na dependência de que tenha, né, uma ameaça, uma vigilância. A gente sempre tá dependendo de olhar assim, será que tem alguém olhando? Será que alguém está vendo se o que eu estou fazendo está certo ou não? E se não tiver, a gente acha, bom, então eu posso fazer. Mas o desejo de Deus é que a gente se torne capaz, e esse é o melhor uso que a gente pode fazer do nosso livre-arbítrio, é o de seguir a lei divina, seguir a lei do bem, por nossa própria vontade, sem nenhum constrangimento, né? E então, para a gente finalizar, entender que o conceito de livre-arbítrio na doutrina espírita não significa eu faço o que eu quiser. Não é isso que livre-arbítrio significa. Livre-arbítrio significa eu sou responsável por todas as escolhas que eu fizer. O que é algo bastante diferente. Nós somos muitas vezes influenciados por outras pessoas, por situações, mas não determinados. Muitas vezes ser influenciado significa que você tem uma força te induzindo para um certo caminho. Seja uma força que vem dentro de você, uma tendência, uma tentação, seja algo que é externo, né? Todo mundo ali ao seu redor está fazendo aquilo, então... Mas influência não é determinação. A palavra final, a escolha final é sempre nossa. Está sempre na nossa mão. Se não fosse assim, a gente não seria autor da nossa própria caminhada. Então, que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio dessa forma mais nobre, mais elevada que tem, que é o de seguir a nossa consciência, buscar a lei do bem. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Meus amigos, escolhas nós fazemos o tempo inteiro, desde que nos levantamos da cama até o momento de deitarmos. Nós fazemos escolhas sobre o modo como a gente vai se vestir, o que a gente vai comer, e também no modo como a gente se relaciona com os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. As palavras que vamos dizer, os pensamentos que vamos emitir. Por trás disso tudo existe uma coisa chamada vontade. Vontade, algo inerente em todos nós, e que é justamente o que comanda as nossas ações. Compreender o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha, é fundamental. E todos nós deveríamos, cada vez mais, criar o hábito de pensar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós temos os deveres a serem cumpridos. Os pequenos, os grandes, nós temos situações, problemas na nossa vida. E é o livre-arbítrio que nós temos que vai dizer o modo como nós vamos agir ou reagir diante das situações. Levantei hoje e tenho aqui uma pequena tarefa a fazer na minha agenda, no meu programa, que me incomoda, uma tarefa que eu não gosto. Eu que decido se vou cumpri-la ou não, não é? Claro que a cada decisão eu tenho ali uma consequência. Eu posso ter uma consequência negativa pelo fato de ter me omitido, não é? Posso ter uma consequência negativa porque fiz mal feito e, por outro lado, se eu cumpro bem, né, os meus deveres, já vou ter uma consequência positiva, que é uma consciência tranquila, e muitas vezes também a aprovação dos que me cercam, né? Que não é essencial, mas às vezes é importante. Bom, essa capacidade de escolha que todos nós temos, essa capacidade de se autodeterminar, de dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, conta-nos a doutrina espírita, que ele nos é dado desde que a razão surge, porque com a razão nós então passamos a entender as consequências dos nossos atos, né? Se vamos praticar um mal,
com a razão, nós conseguimos avaliar a extensão do mal que nós vamos praticar ou a extensão do bem e suas consequências. Com base nesse conhecimento, nesse entendimento, então vem a responsabilidade. Por isso que os animais, né, não têm livre-arbítrio ou não têm também responsabilidade. Na nossa legislação criminal, se considera hoje, por lei, que até os 18 anos de idade, né, a pessoa não tem capacidade de entender toda a extensão do caráter ilícito da conduta dela, né, toda a extensão do mal, porque não teria experiência, não teria ainda compreensão suficiente da vida. É um critério que a lei adotou, mas que, no fundo, ela reproduz uma lei da natureza, né, que vai passando esses deveres e responsabilidades conforme a criatura vai mostrando, né, capacidade de autonomia. Numa empresa, não é, você vai almejar uma promoção e passar a ocupar um cargo de maior responsabilidade. Nesse cargo, vão te dar mais autonomia. Vão dizer, olha, você cuida de todo esse setor, você é responsável pelo montante X do orçamento da empresa, que você vai ali com uma canetada determinar, pague-se isso, gaste-se aquilo. Isso é autonomia, né? Nós admiramos isso, mas não prestamos atenção que, junto com a autonomia, vem a responsabilidade toda, e que ninguém dá autonomia para uma pessoa que nitidamente não é capaz, né, de cumpri-la bem, não tem essa responsabilidade. Deus, com a sua sabedoria infinita, né, não falharia nesse ponto. Então, nós temos a liberdade adequada ao nosso nível. Assim como as crianças. Nós não deixamos que as crianças tomem decisões a respeito das próprias vidas em coisas que nós entendemos que elas ainda não têm condições de decidir. Então, o livre-arbítrio delas é limitado, né? Elas têm livre-arbítrio para coisas de pequena importância. Agora, quando a pessoa vai ganhando maturidade, ela vai tomando conta da própria vida, passa a ter, então, autonomia, autodeterminação, capacidade de escolha, né, de tomada de decisão. E isso é um processo gradual que não fica só da infância, do berço, até a velhice. Nós somos espíritos eternos, como já bem abordou o Raul, e é um processo infinito em que o livre-arbítrio vai se expandindo cada vez mais. Vejamos o Cristo, né? A autonomia do Cristo. O Cristo chefiou a própria formação do globo. O Cristo tinha um domínio total das leis naturais, das leis físicas. Por isso que ele curava com um olhar, né, ou com um toque das mãos. Mas se ele chegou a ter essa capacidade, é porque, evidentemente, estava preparado para isso, né? E vem com a responsabilidade que ele tem pelo globo inteiro, né? Evidentemente, um espírito que não se discute a sua capacidade. Para Deus, para as leis universais de Deus que não falham, cada um tem o livre-arbítrio na medida certa. Aqui na Terra é que, às vezes, se dá maior posição, maior poder para pessoas que nem sempre estão ali em condições, né, de usufruir ou de exercer bem. Mas nós, no nosso dia a dia, é que nós temos a condição de dizer: vou fazer isso ou não vou? Vou tratar bem aquela pessoa que não me agrada? Ou vou manter esse meu rigor, essa minha distância? Vou pedir perdão para aquele em que o meu remorso está batendo? Tudo isso é tomada de decisão, está dentro do nosso livre-arbítrio. Eu posso dizer não. Eu posso dizer não quero perdoar ninguém e vou ficar por 100, 200, 300 anos. Me ocorre agora um exemplo maravilhoso do Emmanuel, né, no livro Há 2000 Anos, em que ele encontra um judeu chamado André de Georas. Esse judeu foi um dos líderes de uma insurreição ali contra Roma. O Império Romano dominou, né, a revolução, e ele foi preso, esse André de Georas.
Só que esse André de Gioras foi responsável pelo sequestro do filho de Emmanuel e durante essa revolução, ter feito o filho do Emmanuel, sem saber que era filho, né, cegar o próprio Emmanuel, que na época era o senador Públio Lentulus. Bom, resumindo, ele se encontra ao final com André de Gioras e André de Gioras pede-lhe perdão. E ele perdoa. Né? Um ato de uma grandiosidade muito grande, que é quem está ali lendo o livro para tentar sentir um pouco quem já foi pai consegue imaginar, não é difícil. Foi um gesto maravilhoso dele. E a gente pode afirmar com segurança que foi uma decisão do seu livre-arbítrio. Ele poderia ter dito não. Né? E ele disse sim, perdoou. E perdoou de fato, de coração. Se ele não tivesse feito isso, era uma decisão dele, estava ali ao critério dele. Claro que hoje a gente não teria o Emmanuel, né? Guia do Chico, maravilhoso condutor aí desse processo todo que o Chico, né? Essa missão. Ele talvez teria ficado por séculos ou milênios ali, numa ideia de revolta, de ódio. Tudo isso é processo de escolha, está dentro do nosso livre-arbítrio. Então, que a gente pense, nós temos deveres a cumprir, deveres pequenos, né? No nosso dia a dia, pelo fato de estarmos aqui vivendo, seja em família, seja no trabalho, numa comunidade qualquer, temos deveres de sociabilização, generosidade, deveres de cumprimento de tarefas do trabalho, deveres de toda a ordem. E nós podemos dizer, vou cumprir os meus deveres, vou perdoar, né, vou me aproximar desse ou daquele. Que nós consigamos, né, encontrar dentro de nós a boa vontade, que é a mola propulsora, para que a gente use o livre-arbítrio adequadamente. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Esse livre-arbítrio, né, ele ocorre aqui quando nós estamos aqui, tudo que já foi comentado, né, mas também ele ocorre quando a gente está no plano espiritual e a gente faz as escolhas que foi mencionado aí. E muitas vezes, e por isso que entendimento é importante, a gente reencarna e às vezes se queixa da nossa reencarnação, disso, daquilo, que podia ser diferente, mas no fundo foi uma escolha nossa. Foi uma escolha sim, né? E que nós aceitamos vir naquela família, nós aceitamos aquela situação que estamos passando, nós escolhemos aquela prova. Então, nós escolhemos lá muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, somente aqueles espíritos que não têm a condição de escolha, né, tal estado deles de inferioridade, então os espíritos superiores conduzem ele para um caminho em que eles determinam como ser o melhor para aquele caso ali. Isso André Luiz, nos livros, na obra de André Luiz, tem inúmeros casos assim, de todas essas escolhas que nós fazemos. Né? Isso é bom a gente pensar um pouco, porque muitas vezes a gente reclama, mas no fundo nós estamos reclamando da nossa escolha, do que fizemos lá. Eu vou vir casado com fulano, com Beltrano, com Cicrano, eu vou ter esses filhos, eu vou isso, eu vou aquilo, e chega aqui, a gente desanda, né? No bom sentido. Né? A gente não aceita aquelas coisas, a gente passa até então, vamos dizer assim, as nossas escolhas vêm contra nós mesmos, porque além daquela escolha ter sido feita por nós, e ela foi feita e nós temos que passar por ela, certo? A rebeldia nossa, nesse caso, vai complicar mais a nossa situação. Por isso que vem o problema da aceitação, né? Nós que somos espíritas, né? Que entendemos a doutrina, né? Compreendemos essa doutrina,
a gente tem que pensar muito, né? Quando chega um momento assim mais forte da vida, que não tem origem, né? A origem vem de lá de nossas escolhas, né? E a gente se rebela, e esse se rebelar traz para a gente consequências muito mais profundas, muito mais profundas. Às vezes a gente perde uma existência, né? Acho que no livro Nosso Lar, se não estou enganado, tem lá uma sala que André Luiz visita, em que os espíritos que estão para reencarnar, eles estão vendo o mapa deles, o desenho físico deles que eles vão ter aqui na Terra. Então, chama um, chama outro, você gostou do desenho? Vai ter o seu desenho, você veja bem, ali naquele ponto vai ter um problema de uma úlcera, ali você vai ter um problema de um câncer, ali vai acontecer isso. Então, ali, explicando assim. E ali, naquela hora, nós aceitamos mesmo, porque a nossa visão é bem mais ampla. Então, a gente sabe os erros que fizemos, os enganos, né, do passado, e a gente aceita. Só que quando chega aqui, a gente se lastima profundamente, não aceita, né, se rebela. Então, aí a gente complica um pouco a nossa existência, né? Porque, e por isso que se diz, né, nada do que nos acontece, né, não tem uma razão, tudo tem uma razão de ser. Inclusive essa escolha que nós fazemos, né, que os espíritos superiores nos permitem, né, que possamos escolher os caminhos, e a gente, quando chega aqui, a gente renega, né? Acha que está tudo errado, que não é por aí. Então, isso é para a gente pensar, para fazer uma reflexão. Uma reflexão. O livre-arbítrio, né, ele está muito ligado, né, vamos dizer assim, nós usamos o livre-arbítrio, podemos usar para o lado negativo, o lado positivo da vida, né? Então, eu gostaria de fazer uma comparação bem singela, bem simples, né? Nós temos o nosso código de trânsito, né? Então, temos lá, todos nós conhecemos o código de trânsito. Nós sabemos que nós entrarmos numa via, certo? Que a mão é ao contrário do que nós estamos, provavelmente vamos ter um acidente violento, né? Provavelmente vamos ter um acidente violento, né? Se nós ultrapassarmos um farol vermelho, provavelmente vamos ter consequências de um acidente. Enfim, existem as leis de trânsito. Existem, como já foi mencionado, as leis divinas. As leis divinas, é por isso que se diz, ninguém pode trair as leis divinas. Não existe, que elas são leis, né? As leis morais são leis. Para o trânsito, quando nós estamos dentro de um carro, nós temos um código de trânsito, não temos? Nós vamos lá, fazemos o curso, tem um código, isso você faz, você não faz, você vê uma seta assim, você faz isso, faz aquilo, todos nós sabemos, né? Para poder dirigir bem, sem consequências negativas, né? E o nosso código moral, né, é o Cristo, é a mensagem de Jesus. Né? Se nós desviamos, né, desse código, nós trombamos com essa lei. É trombada mesmo, damos trombada de frente, com consequências imprevisíveis. Não tem jeito, não existe. Não existe favoritismo, não existe vantagem, né? Não vai chegar na nossa frente alguém e falar, não, eu vou te conduzir, né, até você ser um espírito elevado. Não existe. Né? Foi dito também aí, é vontade nossa. E nós temos hoje este conhecimento através das lições do Cristo, o Evangelho de Jesus. Ele trouxe para nós. E essas leis, como nós já dissemos anteriormente, vamos repetir porque é importante, são leis que a ciência vai traduzir em equações matemáticas de que nós não podemos fugir. São leis que não têm jeito, são equações matemáticas. A ciência vai chegar lá e falar,
A lei do amor é essa equação aqui. A bondade é essa. Se nós desviamos dessas leis, certo? Como no trânsito nós desgarramos, não obedecemos o código de trânsito, nós vamos trombar, vai ter consequências funestas. É assim que é. A lei divina, ela é imutável, imutável, né? Por isso que não é fácil a evolução espiritual nossa, porque não tem jeitinho, não existe um jeitinho para nós. Eu não sei dirigir até São Paulo, eu vou pedir uma pessoa que dirija por mim, tá? Nessa lei não tem. Nós estamos tocando a nossa vida, não tem ninguém que vai chegar ali e vai fazer a nossa parte. Então é assim que funciona. Esse conhecimento, né, desta verdade imutável, né, nós precisamos entender ela, porque senão nós vamos trombando, né? Toda vez que eu desvio do caminho do bem, vamos dizer, eu fiz uma condução mal da minha vida e vai ter consequências, não tem saída, não tem jeito. Não dá para Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Fabiano e quem quer que seja, ficar ali vamos dizer, não faz, aqui, ele até pode orientar para não fazer, mas a gente é desobediente e faz, tromba com a lei. É a lei do amor, é o Evangelho do Cristo. Então, nós temos que seguir nesse caminho. E aí, já foi dito também, é a vontade, né? Temos que exercer a nossa vontade. Nós somos realmente espíritos ainda, que, como disse, eu não peguei porque saiu um pouquinho do ar lá a fala do Raul, ele falou de 3 coisas, a segunda ficou fora, mas eu entendi mais ou menos que seria, nós somos espíritos ainda que queremos a moleza, né? Tranquilidade, não queremos compromisso, deixa eu quietinho aqui, né? Mas a lei da vida não é assim, nós precisamos evoluir. Não tem saída, não existe saída, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes e todos nós vamos chegar à perfeição um dia, certo? Então precisamos começar a entender para que cheguemos mais rápido lá numa região melhor do que estamos hoje, né? Mas é assim que funciona. Desobedeceu as leis, nós vamos trombar, nós vamos dar batida, nós vamos ser multados, enfim, tudo que de ruim vai acontecer, porque nós infringimos as leis divinas. Elas são imutáveis. É esse o ponto, gente. Viu? E nós que temos a doutrina espírita, já temos esse conhecimento, sabemos. Imagina, nós somos extremamente privilegiados, né? 7 bilhões de seres, está indo para 7 não sei quanto. Nós sabemos hoje, temos consciência, não é porque alguém falou para nós, não, isso é assim. Né? Não, nós acreditamos porque sentimos que essa é a verdade, que a vida continua, que a reencarnação é uma verdade, que voltamos tantas vezes quantas necessárias, né? Que a morte não existe, que esse corpo que nós temos material, esse corpo atômico que nós temos, vai desaparecer, e que a essência é o espírito, que é eterno. É por isso que diz a verdadeira vida é a vida espiritual. Por que diz isso? Diz isso porque a vida nossa que é perecível. A do espírito não, a do espírito é imperecível, é a verdadeira vida. Então nós temos que entender isso, e nós estamos, vamos dizer, temos esse conhecimento da doutrina. Imagina que bênção, que bênção. Quanta gente desencarna todos os dias, sem nenhum conhecimento. Olha que doloroso deve ser, né? Que difícil, né, deve ser. Né? Não tenho conhecimento, eu fazia isso é porque eu fazia mesmo. Mexeu comigo, levou. Né? E assim por diante. Então, consequências desastrosas esperam, né, essas pessoas. Então, a gente tem que pensar que nós estamos numa doutrina espírita que não é, por acaso, a terceira revelação, Moisés, Jesus,
e a doutrina espírita. É a terceira revelação divina a nós que estamos agora no século XXI. Né? É a terceira revelação. E essa terceira revelação ela aconteceu há alguns segundos, será se segundos ou menos que alguns segundos atrás, quando Kardec veio e nos trouxe, em 1857, o Livro dos Espíritos. Então, nós que somos espíritas, também foi falado bastante aqui, né? O conhecimento nosso traz para cada um de nós uma coisa chamada responsabilidade. E dessa não há fuga. Né? Somos responsáveis realmente. Quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis. Então, que possamos parar, pensar, né? Como estamos conduzindo a nossa vida, né? Os nossos pensamentos, né? Será que já conseguimos, né, desculpar, não falo nem perdoar, aquela pessoa que nos feriu, que nos magoou, né? Será que já conseguimos estender a mão àquela pessoa que, de certa forma, nos maltratou? Enfim, são inúmeras possibilidades, inúmeras, né? Então, a gente tem que aproveitar. Olha, ser espírita, nós somos, volto a dizer, privilegiados. Por quê? Porque nós temos um baita conhecimento, mas um enorme conhecimento. Então, se tem atrito dentro do lar, certo? A gente não vai atritar, né? Se recebemos uma pancada, a gente não vai devolver. Por que não vai? Porque nós sabemos que não é por aí o caminho. É trombar contra essa lei, que é imutável. Então, nós já sabemos disso. E um saber nosso não é um saber, eu sei, eu li lá num tal de livro, lá, alguma coisa. Não. Nós temos consciência. Nós que somos espíritas temos consciência, a palavra clara. Certo? E não há como fugir da consciência. Não há. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência dos homens. Não tem como fugir, não dá. Não tem jeitinho, mas o senhor viu? Eu fiz aquilo porque o senhor viu o que aconteceu comigo. Não tem, esses jeitinhos não existem mais. É até vergonha a gente abordar esse assunto, porque é tão pequenininho, né? Um conhecimento da doutrina, aquele que já leu alguns livros da obra de André Luiz, de Kardec, as de Emmanuel, enfim, que Chico trouxe. Não tem mais jeito da gente dar desculpa, não tem desculpismo. Isso é o duro, não tem desculpismo. Entendeu? A gente tem que seguir mesmo para que possamos caminhar, certo? Direitinho no trânsito das leis divinas. Caminhar nesse trânsito da lei divina, certo? Não perder o controle do carro, não querer ir na contramão, não querer chegar na frente, certo? Não querer ser apressado, não querer passar por cima dos outros. Tudo isso daí, que é o trânsito também da vida, né? Desculpar as pessoas, né? Então é isso aí. Esse é o ponto. Eu acho que se alguma coisa vai nos chocar do lado de lá, quando a gente desencarnar, vai ser a gente falar assim, puxa vida, eu sabia de tudo isso, mas não fiz, né? Ou fiz parte. Esse acho que é o choque maior, né, da morte para nós, né, que somos espíritas, né? Não tem desculpa, não dá para chegar de lá com a cara lavada, né, encontra lá os benfeitores queridos, familiares queridos, né, e a gente com a cara lavada, não tem o que falar, não dá para falar, não sei, não sabia, não tem jeito, não tem, ou vamos, é 8 ou 80, não tem meio termo, minha gente, não tem jeitinho, né? Não adianta ficar no colo da mamãe, lá não tem a mamãezinha pegar no colinho, meu filhinho, lá é a gente com a gente mesmo, entendeu? É a gente com a gente mesmo, por isso que nós temos que fazer o melhor de nós, por todo o conhecimento que nós temos. Que Deus nos abençoe, nos ampare, e derrame em nossos lares muita paz, né? Muita paz a todos,
muitas bênçãos, né? E que Deus nos fortaleça para que a cada dia a gente possa estar dentro dessas leis divinas, né? Da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apoia o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Meus amigos, fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira.